pessoal, bom dia. Esse é o segundo Seminário Internacional da Natureza Política, Assessoria Técnica, Práticas em Movimento. Eu quero agradecer a oportunidade de poder abrir essa mesa, a mesa 2. Meu nome é Cristino Almeida, eu sou arquiteto urbanista, mestrando em arquitetura pelo INPGAU, integrante do grupo de pesquisa que organiza esse seminário, que é o Grupo Natureza Política. E também sou militante do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Então, em conjunto com a professora Marcela Silviano Brandão, eu discuto alternativas de atuação de assessoria técnica popular decolonial em ocupações urbanas geridas pelo movimento. Eu quero dizer que hoje também é o último dia da nossa exposição, tá? Cartografias em linha, que está aqui no hall, das práticas de assessoria técnica em territórios populares, e que a exposição e o seminário integram as investigações do Grupo Natureza Política, que também visa cartografar e qualificar as práticas socioespaciais de forma aberta e não dicotômica. Nosso grupo desenvolveu essa cartografia a partir do estudo do livro Linhas, uma breve história, do Tim Ingold. A exposição ela é apoiada pela FAPEMIG e pelo CNPq e apresenta 7 práticas em 7 estados brasileiros, usando uma tela de Talagarça, que é para representar 15 grupos de atores, humanos e não humanos, e suas narrativas. A cartografia com linhas, ela avança no mapeamento das práticas de assessoria técnica, qualificando-as pela intensidade dos enlaces e os desdobramentos ao longo do tempo. Hoje, pessoal, na parte da tarde, às 14 horas, a gente vai ter também uma oficina desenvolvida pelo Grupo Natureza Política, onde a gente vai apresentar o jogo Cook. O Cook é o custo unitário complexo da decisão arquitetônica. Então fica aí o convite para todos os interessados em participar dessa dinâmica, tá? O tema da mesa de hoje é desafios para a mobilização e sensibilização para as questões ambientais junto aos moradores de territórios populares. Aí vão participar da nossa conversa a professora doutora Amília Brasil, o professor doutor Caio Santoamore e as arquitetas urbanistas Letícia Notini e Mariana Boré. Tá? Cada participante da mesa vai ter 20 minutos para apresentação, a gente vamos construir essa conversa aí. E no final das apresentações a gente abre o microfone para as perguntas aí. Tá? Então é isso, eu queria convidar todos vocês para saírem aqui. Vou convidar primeiro a professora Amília Brasil, professora doutora Amília Brasil. Professora Amília Brasil é arquiteta e urbanista, professora do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, pesquisadora do grupo Ecohabitat e desenvolve extensão a partir do projeto coletivo Habitat Popular. Bom, gente, bom dia. Eu quero começar agradecendo, a Marcela, a Luciana, o pessoal do Natureza Política pelo convite. Eu estou nervosa, viu, gente? Porque eu acho que é a primeira vez que eu falo assim para todas as minhas referências bibliográficas. Mas eu queria começar falando que essa apresentação ela não é só minha. Essa apresentação é de um trabalho que tem sido desenvolvido coletivamente lá na UFRN e que tem uma importante e essencial participação da Juliana Silva e do Miró Aires, que são arquitetos, estão comigo desde que eles eram bem pequenininhos, e agora já voaram por aí. Emprestei a Ju para Caio, Miró emprestei para ninguém ainda não, quem sabe no futuro ele aparece por aqui pela UFMG. Bom, gente, então assim, quando o Marcelo falou comigo, falar sobre a experiência de mobilização e sensibilização dos moradores e tal, e aí eu decidi falar sobre a experiência que a gente tem desenvolvido junto ao MLB no Centro Histórico de Natal. Essa experiência, eu vou me colocar aqui, como Thaís falou ontem, como vocês viram, Cristino já colocou qual é o meu lugar, É o lugar da extensão dentro da universidade. É por onde eu tenho construído esse trabalho junto aos movimentos. Então, a assessoria técnica,
ela tem sido desenvolvida muito mais, né, por Miró e Ju, e eu tenho feito esse papel de diálogo entre a universidade e o movimento. Não me considero assessora técnica, mesmo nesse momento, né, eu me considero uma professora que está dialogando o ensino, a pesquisa e a extensão junto a esse movimento. Então, pode passar. Então, contextualizando, né, aí ontem perguntaram para a Miró, quando é que você encontrou o MLB? Aí eu disse, ops, só eu vou falar sobre isso amanhã, né? Então, a gente encontrou o MLB já tem um trabalho de diálogo com a universidade antigo. Eu estou na UFRN há 8 anos, esse ano. E o MLB já trabalha, né, com encontros e desencontros com a universidade, porque o momento de luta dos movimentos é diferente do momento da universidade. E, ao mesmo tempo, o desejo, as intenções dos movimentos são diferentes também das universidades, né? Então, eu, pessoalmente, encontrei o MLB estudando, né, eu tenho um grupo de pesquisa que pesquisa vazios urbanos. Até conversei com Marcela, né? Mas o que significam esses vazios urbanos? A gente, desde alguns anos, vem discutindo e vem dizendo, acho que desde quando o outro Ministério das Cidades lançou algumas pesquisas e números dizendo os centros históricos das cidades, eles têm X vazios. Dava para a gente resolver o déficit habitacional se a gente botasse essas famílias para morar nesses vazios que estão localizados em áreas centrais, em áreas infraestruturadas, né, em áreas com serviço, com emprego. E aí eu fiquei pensando sobre isso e encontrei um outro aluno que também trabalhou muito comigo, mas que hoje em dia seguiu outro caminho, o Saulo. E eu disse, Saulo, vamos contar os vazios urbanos de Natal? Vamos ver se cabem a todas as pessoas. Natal é importante a gente dizer que é uma cidade pequena, né, uma cidade média no Brasil, mas é uma cidade que tem 750 mil habitantes, é muito diferente de BH, de São Paulo. Aí eu disse, Saulo, vamos contar esses vazios? Aí ele falou, vamos. Aí a gente é louco, né? Quando a gente começou a contar, a gente viu, poxa, não é assim. Primeiro, não é todo vazio que dá para ser ocupado. Não é todo vazio que dá para ser moradia. Não é todo vazio que tem infraestrutura. Não é todo vazio que está perto do emprego. Então a gente começou a contar os vazios e a gente foi se dividindo. Em parte a gente olhava para o centro histórico, em parte a gente olhava para os eixos de expansão do mercado imobiliário. Esses vazios dos eixos de expansão do mercado imobiliário, eles são vazios nunca construídos, são sim vazios especulativos, são vazios que estão ali como reserva de mercado, que estavam esperando o que aconteceu na última revisão do plano diretor, que foi a multiplicação de parâmetros construtivos. Natal tinha uma pequena área de adensamento e o resto tudo era de adensamento básico. Na revisão do último plano diretor, que foi em 2022, que finalizou, Natal é toda área adensável. O que não é proteção ambiental, hoje em dia é adensável. Então, esses vazios supervalorizaram, mas a gente resolveu olhar para os vazios da área central, né? Então, poxa, tem um monte de vazio na área central e isso dialoga com... A gente olhou para a política habitacional e a gente viu, poxa, tem um monte de vazio na área central, um monte de vazio bem localizado, mas toda a produção do Minha Casa Minha Vida em Natal foi periférica. Então, ao mesmo tempo que a gente tem vazio bem infraestruturado, a gente está jogando a população de baixa renda na periferia da cidade. Então, aí a gente tem, só para vocês... Não, volta só bem rapidinho. Só para vocês entenderem, né, Natal... gente, eu sou arquiteta, eu não consigo falar sem um mapa. Então, Ju e Miró, né, eu não sei falar sem mapa, mas eu não sei fazer mapa. Então, Ju e Miró, né, fizeram aí todos os meus mapas. Então, só para vocês situarem, ali na área central de Natal, né, Ribeira, Cidade Alta. Ribeira é a parte portuária, né, de onde Natal surgiu, mas as moradias da população de alta renda ficavam na Cidade Alta. Na margem do rio Potigi, né, e aqui só uma ampliação, só para vocês terem noção.
E o eixo de desenvolvimento do mercado imobiliário é esse eixo aqui meio sudeste, né? Ponta Negra, Capim Macio, os bairros aqui que são os bairros atualmente mais valorizados. Ponta Negra é o bairro mais turístico. Aí pode passar. E aí a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem aquela centralidade, é o eixo de expansão do mercado, a gente vê que a produção do Minha Casa Minha Vida, ela é bastante periférica. A maioria, inclusive, fora de Natal, né? Então a gente pega a população de Natal e bota para morar em Parnamirim. E a gente tem poucos conjuntos, aqueles 2 conjuntos ali laranjas, né? Mais à esquerda, mais a oeste, eles são os maiores, então todo mundo foi para lá, né? Todo mundo, não importava de onde viesse. A gente tem só uma exceção, que é aquele que está ali na Ribeira, que é um conjunto que foi para uma população que foi relocada para a expansão do porto. Então, ao mesmo tempo em que muitas cidades, Fortaleza, Salvador, Recife, tiraram os portos de dentro da cidade, Natal está expandindo o porto por cima da comunidade que mora ao redor. E aqui, só para a gente tocar o meio ambiente, esses conjuntos eles ainda foram construídos dentro de áreas de proteção ambiental, né? Principalmente aquele ali, naquela áreazinha verde. A gente tem, então, o próprio poder público estimulando, né, e construindo esses conjuntos dentro de áreas de fragilidade ambiental. Pode passar. Aí a gente estava estudando tudo isso, ainda nem encontramos o MLB, né, estudando tudo isso, e a gente viu, poxa, a gente pegou os dados do censo agora, Natal tem 66.500 domicílios vagos, nem todo vazio urbano é domicílio vago, né, então a gente também faz essa diferença, tem muito vazio que é terreno vazio ou que não era moradia, né, então só em termos de moradias a gente tem 66 mil domicílios vagos, e a gente identificou que não há uma relação, então, entre a política urbana, a gente ficava defendendo os instrumentos de utilização desses vazios, e ao mesmo tempo a prefeitura ficava produzindo conjunto lá não sei aonde, e esses vazios continuavam especulando. Pode passar. Então a gente fez um levantamento, e aí eu não vou me aprofundar nisso, mas a gente tem várias coisas escritas, se alguém tiver interesse, a gente fez um levantamento desses vazios. Aliás, faz alguns anos que a gente faz um levantamento, a gente já tem vários bairros. A Cidade Alta, né, que é o centro histórico, digamos assim, que a gente fez esse levantamento, a gente categorizou, criou uma tipologia, né, da diferença desses vazios para saber quais deles davam ou não para se transformar em habitação. Pode passar. Mas aí eu trouxe algumas fotos, só para vocês terem uma noção de que o nosso centro histórico, os nossos edifícios vazios em Natal são muito diferentes. Ontem a gente foi visitar, né, a ocupação do MLB, um edifício vertical, com 9 pavimentos, com uma planta gigante, e enquanto isso os vazios que a gente tem no centro histórico de Natal são vazios pequenos, né? Não dá para fazer uma moradia para um monte de famílias, né? A gente teria que ter coisas pequenas ou políticas, né, de diluição dessas moradias. Pode passar. Mais alguns exemplos. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem alguns terrenos vazios, que também não é uma realidade em outros municípios. Pode passar. E aqui é o levantamento da Ribeira, né, e Rocas, que é o bairro vizinho, que tem muita moradia popular. Pode passar. E aqui só uma aproximação, porque parte da Ribeira, que aí é um dos conflitos que a gente tem, né, uma das conversas e sensibilização que a gente tem tido com o movimento, é que parte da Ribeira ela é tombada enquanto sítio, né? E além das edificações, a gente tem um sítio tombado. Então a gente conseguiu, por exemplo, um terreno, que daqui a pouco eu vou falar, para o MLB, para o Minha Casa Minha Vida Entidades, mas está dentro do perímetro tombado e está dentro de uma zona especial de interesse social, né? Então a gente tem toda essa limitação, digamos assim, né? Pode passar. Pode passar de novo, né? Só para vocês terem uma noção. E aí a gente encontra o MLB, né? Então, o MLB ele já tem uma história de... Pode passar aí. O MLB tem uma história, né, em Natal já, muitos anos que o movimento atua no estado, e é um tempo já que o movimento atua em Natal.
Essa linha do tempo faz parte, né? Ju e Miró estão desenvolvendo as dissertações de mestrado deles sobre o movimento, né? Ju especialmente sobre a atuação do movimento, como é que tem sido e como é que tem ocupado o Natal, e Miró especificamente sobre as ocupações no centro. Então a gente tem, né, inicialmente as ocupações do MLB, elas se dão junto às favelas, né? Quando o MLB chega em Natal, ele vai se juntando e vai sendo demandado por outras ocupações, né, que eles consideram espontâneas, e ele começa a trabalhar com isso, e aí em determinado momento ele começa a fazer suas próprias ocupações, mas essas ocupações inicialmente elas são periféricas, né? Que Ju mostra aí na linha do tempo. Pode passar, Cristina. E aí a gente trouxe algumas, né, essas ocupações periféricas e ocupações de áreas vazias, elas têm alguns conflitos ambientais que o próprio movimento trabalha com isso. Essa é uma ocupação em Mãe Luísa, não foi feita inicialmente pelo MLB, mas o MLB assume essa ocupação, né, ele é convidado a organizar, pode passar. E o MLB assume essa ocupação, tem uma grande discussão, porque essa é uma área de disputa muito grande, porque é uma duna que sobrou entre uma comunidade e um dos bairros mais caros de Natal, que é Areia Preta, né? E aí o MLB ocupa, mas aí há sim uma sensibilização do movimento em relação aos ocupantes, de que tipo, não, a gente não vai ficar aqui, a gente está aqui para mostrar que essa é uma área de disputa, mas ninguém vai construir casa de tijolo. A gente vai fazer só uns barracos provisórios, porque não é moradia, a gente não quer moradia aqui. A gente quer discutir que isso aqui é uma área de fragilidade ambiental, que há uma discussão se isso é uma ZPA, mas houve uma discussão durante todo o processo do plano diretor de destransformar isso e permitir construções e tal, né? Então o próprio movimento faz essa discussão, pode passar. E aí eu trouxe muitas coisas que a gente dialoga, né, e que tem no próprio Instagram do movimento, no Facebook também, mas eu não uso mais Facebook. Mas tem muita coisa no Facebook, muito material e tal. E mesmo aí você vê, né, o próprio movimento ocupa uma área de fragilidade ambiental, não permite construção, porque não é para fixação ali, mas a discussão é por que o pobre não pode morar na Zona Leste? Por que a ocupação ela vem trazer essa discussão durante o processo de revisão do plano diretor. Pode passar. E a mais recente, né, a mais recente periférica, ela se dá numa área que é uma lagoa de captação. Natal tem um lençol freático muito aflorado, né, porque foi todo construído em cima de dunas, então tem muitas áreas que não podem ser construídas, que é para absorção da água da chuva. E aí o movimento ocupou essa daí, que chamaram de ocupação Valdete Guerra, e aí nesse caso ela também é uma ocupação periférica, é uma área de proteção ambiental, mas eles querem ficar e eles demandam esse próprio terreno, né? E aí eles solicitaram Aí a gente já estava em diálogo, né? A gente tinha se encontrado um pouco antes, e eles solicitaram que a gente fizesse um estudo de viabilidade para que eles demandassem da universidade ou para a prefeitura, que esse daí, né, da prefeitura, a possibilidade de construção de moradias a partir de mutirão, né? E aí Ju fez junto com uma outra colega, que na época do escritório modelo, fizeram esse estudo e disse, olha, tudo bem, mas esse pedaço inteiro não pode ser ocupado, porque esse pedaço inteiro é a lagoa de captação. A gente pode pegar esse pedaço do terreno, houve um bom diálogo, mas não é uma ocupação que tem conflito, a prefeitura também não quer saber, também não é a pauta mais urgente do movimento, o estudo está aí, eles continuam, mas também não fizeram ainda construção de tijolo, porque a ideia é depois fazer moradia definitiva. E aí, a partir de 2016, o movimento começa a demandar o Centro Histórico de Natal. E aí o movimento tem uma mudança, em algumas conversas que a gente teve, não foi uma coisa pontual em Natal, né? Já faz um tempo que o MLB vem discutindo e demandando os centros históricos, né? As áreas com infraestrutura, e a partir de 2016 o movimento faz a primeira ocupação no centro de Natal, né, lá na Ribeira, que é a ocupação Padre Sabino, num prédio que era da União, que hoje em dia pertence ao Instituto Federal.
Essa linha do tempo foi Miró que fez no TFG dele, né? E aí a gente tem a ocupação Padre Sabino e depois a gente tem outras ocupações. E aí o movimento vai discutindo não só, né, a moradia, mas a situação da área central e a situação de abandono. E aí é nesse momento que a gente se encontra e é a partir desse momento que a gente tem desenvolvido esse trabalho, né? Então eu trouxe aí publicações que o MLB tem feito. Lá em Natal é uma discussão bem grande pela reforma urbana, pelo direito à cidade, né, contra os vazios, pela requalificação do centro. Então, o MLB, desde a Padre Sabino, ele começa a fazer essa discussão, né, sobre a situação de abandono do centro. Pode passar. E aí, durante o processo de revisão do plano diretor, foram feitas muitas publicações e foram feitas muitas ações e atos do movimento, né? Quem é que ganha com esse centro histórico abandonado? Pode passar. E aí é engraçado, assim, né? O pessoal vai muito lá na universidade, aí eu tenho vários mapas dos vazios, aí o pessoal fotografa. Aí a gente já viu em alguns cantos, olha, a gente tem um mapa de todo... A prefeitura diz que não tem um levantamento dos vazios, mas o MLB tem. O MLB tem o nosso levantamento dos vazios e tal, né? Então é bem bacana esse diálogo que tem sido feito. Então aqui a Ju jogou para a gente ver, né? A gente tem um monte de vazios e aí a gente já tem algumas ocupações. Essas ocupações, elas são difíceis e estratégicas, porque os vazios são muito pequenos, como eu mostrei para vocês, imóveis pequenos, que cabem poucas famílias. Então, o MLB tem ocupado, basicamente, prédios da União, prédios institucionais, e muitos prédios que estão vinculados à universidade. Aí a gente fica numa situação bem complicada, né? Vamos dialogar entre a universidade e o movimento, do lado do movimento, né? E também eles têm feito ocupações também de alguns imóveis da rede ferroviária, que em Natal parte da rede ferroviária está desativada, então eles têm feito essas ocupações. Aí era só para mostrar Pedro Melo, né? Que é um edifício bem pequeno. Eles não estão lá, mas o movimento considera que foi uma ocupação vitoriosa, porque eles conseguiram moradia, mas eles conseguiram moradia periférica naquele conjunto que está dentro da ZPA, né, que eu mostrei para vocês anteriormente. A outra ocupação, que tem duas ocupações ativas na área central, que são as que a gente tem prestado mais assessoria, quer dizer, Miró e Ju prestaram assessoria e eu fiz trabalho de extensão. Que é a Emanuel Bezerra. A Emanuel Bezerra foi num prédio da UFRN, onde era a antiga faculdade de Direito. A UFRN tinha um projeto para ela de recuperação e de funcionamento de um centro de atendimento jurídico. Acho que Ju falou ontem, né, que a faculdade de Direito lá em Natal tem uma atuação muito grande de assessoria técnica. E aí eles queriam fazer esse centro jurídico aí, mas o prédio estava abandonado há muitos anos. O MLB ocupou, foi no meio da pandemia, no auge da pandemia, acho que outubro de 2020. A gente estava numa situação bem complicada na universidade, porque a gente não estava podendo fazer extensão, não estava podendo levar os alunos para campo, mas ao mesmo tempo o MLB ocupou, houve um pedido de reintegração de posse da UFRN, o movimento liga para a gente, liga para alguns parlamentares, liga para outros projetos de extensão, a gente foi lá e tudo, fez um diálogo, e aí houve um acordo que o governo do estado iria dar algumas unidades num conjunto periférico que iria ser construído, o movimento topou, e enquanto isso, pode passar, a prefeitura alugou esse galpão. Aí a gente ficou se questionando, né, se a ocupação vai para um galpão alugado oficialmente pela prefeitura, sob tutela da prefeitura, é ainda uma ocupação, né, a gente ficou se questionando. Mas é um galpão nessas condições, gente. E aí a prefeitura disse, vai, se vira, fica lá, e daqui a quando o governo do estado entregar os imóveis, vocês se mudam. E aí o movimento, por conta própria, teve que fazer toda a adaptação para transformar um galpão em moradia. E aí o movimento fez, mas é muito insalubre essa situação. Então, eles chamaram a gente fez alguns projetos, né, de tentativa de melhoria de qualificação ambiental, de tornar um pouco mais salubre, mas sem condição. Toda vida que chove,
as famílias já perderam tudo várias vezes, porque toda vida que chove é uma baixa lá na ribeira e aí a água entra toda dentro do galpão. E aí eles também se consideraram vitoriosos, porque quando eles saíram, a UFRN assinou um contrato de recuperação do edifício, né? Então eles disseram, bom, a gente não conseguiu uma moradia ainda, mas a gente conseguiu chamar a atenção para um edifício que estava vazio e fez com que a universidade desse uma função para esse edifício. Como eles ainda estão no galpão e é um ambiente bem insalubre, eles fizeram uma nova ocupação num outro terreno que tem uma condição fundiária muito complexa. E a gente fez um estudo de viabilidade também para essa nova ocupação. E aí eles receberam um sinal verde do governo do estado de que eles serão relocados para um prédio do governo do estado. Lá em Natal, o diálogo com o governo do estado é razoável, né? A governadora é Fátima Bezerra, que é do PT, e o prefeito é horroroso. O prefeito horroroso, Álvaro Dias, né, de extrema direita. Então o diálogo com a prefeitura é impossível. E aí o movimento tem dialogado muito mais com o governo do estado, né? Então eles se consideram vitoriosos. E a outra ocupação que eu vou falar para a gente finalizar, e eu vou finalizar com esperança, tá, Karina? Mas eu já chego lá. A outra ocupação que é que a gente tem acompanhado, que foi o trabalho de final de graduação do Miró, foi uma ocupação de uns galpões que estavam vazios. A população em situação de rua demandava esses galpões também, mas a população em situação de rua, eles não queriam moradia, eles querem equipamentos sociais, né? Então eles queriam centros de acolhimento e etc, né? E aí eles demandavam esses galpões. A gente tinha feito um evento já chamado Tanta Gente Sem Casa, Tanta Casa Sem Gente, tinha feito propostas, oficinas com Pop Rua e feito desenhos para esses galpões, mas aí o MLB foi lá e ocupou. E aí chama a ocupação Palmares. Na época eles disseram que tinham cerca de 70 famílias. Esses galpões eles estão cedidos da União para a Prefeitura. A Prefeitura entrou com um pedido de reintegração de posse. Aí o movimento foi chamado e chamou a gente para a gente fazer um estudo de viabilidade. Pode passar. Né? Miró fez esse estudo, inclusive apresentou no TFG dele, um estudo de ocupação dos galpões, como é que a gente transformaria esses galpões em moradia definitiva, pode passar. E aí a gente viu, pelo nosso estudo dos vazios, que atrás desses galpões tem um terreno gigante, que ele é utilizado para depósito de material de construção e tal. E a gente falou para o movimento, por que então vocês não demandam o terreno de trás, ao invés de demandar os galpões que são tombados e fazer moradia dentro de galpão é muito complicado e tal. Mas não houve audiência porque a SPU não quis, né? Então o juiz entendeu que não era a prefeitura que deveria fazer a reintegração de posse, era a própria SPU que é a dona do terreno. E aí a gente fez esses estudos, entregou, o Miró desenvolveu o TFG dele e aí pronto, não houve mais discussões. E aí quando a Emanuel Bezerra não sabia para onde ia, né, eu conversei com o movimento e falei, gente, por que vocês não disputam esse terreno de trás e junta a Emanuel Bezerra com a Palmares e tal? E o movimento disse, não, aguarda um pouquinho que a gente tem outras intenções para esse terreno. E aí, ano passado, eles entraram em contato com a gente e falaram, vamos fazer uma proposta para Minha Casa Minha Vida Entidades. E a gente quer esse terreno. E aí a gente desenvolveu, né, todos aqueles estudos para solicitação do terreno. SPU indicou favorável, né, deu um documento dizendo que iria fazer a cessão do terreno. A gente fez um estudo de viabilidade com toda essa complexidade, porque é uma área de tombamento, um perímetro de tombamento, apesar do terreno só ter um elemento, que é uma caixa d'água, que é importante, mas está dentro de como é que chama?
Não, está dentro de um conjunto ferroviário. Os galpões que eles ocupam hoje eram uma antiga oficina da ferrovia. Esse terreno passavam os trilhos, tem essa caixa d'água que é tombada e ligava ao prédio do IF, que é onde teve a primeira ocupação, Pedro Melo, que tem uma rotunda, que é bem importante. Então o terreno está vazio, mas ele está dentro de um conjunto ferroviário importante. E aí, a gente fez esse estudo de viabilidade, a gente chegou no número 148 unidades e a gente fez essa proposta. Não foi essa, né? Essa daqui foi na época do TFG do Miró. A gente não trouxe ainda a proposta, né? Mas a gente fez essa proposta. E aí, né, Karina, eu vou esperançar, a gente conseguiu, né? Então, o MLB conseguiu nacionalmente 919 moradias. Dessas 919, uma cidadezinha pequena, média, né, que é Natal, conseguiu 148 unidades. A gente está nesse processo, né, o movimento fez muitas comemorações, né, é muito importante envolver as famílias, fazer as comemorações, e a gente nesse momento está num momento bem difícil de diálogo, né, e aí eu acho que é uma coisa que é importante. Todos os Minha Casa Minha Vida entidades, né, que estão em áreas centrais, a gente refletir sobre isso. O diálogo com o IFAM é difícil, por mais que eles digam assim, não, beleza, Márcia, dá uma função para esse terreno, a moradia é uma função, né, bem importante e tal, mas ao mesmo tempo não descaracteriza o galpão, não mexe na caixa d'água, não faz muitos pavimentos, não adensa muito, deixa os trilhos lá, não sei o que, vamos fazer um parque, as casas dentro de um parque que ligue não sei o que. Eu digo, gente, com que dinheiro a gente vai fazer isso? Porque o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele só dá o dinheiro por unidade de habitação. Como é que a gente vai recuperar um galpão? Como é que a gente vai fazer não sei o que, né? Então a gente está nesse processo de diálogo, um diálogo com a prefeitura também bastante difícil, com o governo do estado um pouco melhor, né? E aí, mais a gente está esperançado, né, de que vai dar tudo certo. Vai passar. Então é isso, gente, que a gente tem feito em Natal. Aí nossos contatos. Obrigado, professora Miriam.